Bem, estamos agora já no terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje trazendo esse tema que mexe com todo mundo, né? Que é o tema da transformação digital, seus impactos, né? E a relevância que a cultura digital, com que ela vem chegando e ela vem transformando a sociedade. Eu falei que eu queria me lembrar, falei do exemplo da bomba de gasolina, né? Então, lá fora, na maioria dos postos, não tem mais o frentista. Aqui nós temos o frentista, aqui nós temos o ascensorista, ainda em elevador, coisas nesse sentido. Mas a questão foi a seguinte: eu tive num supermercado na França, onde tinha lá os caixas, e tinha um outro lugar que você passava, em que os carrinhos já tem a máquina, onde você vai passando, vai colocando, e ali você já vai tudo sendo contabilizado, e você sai do supermercado, você embala o seu produto sem precisar passar pelo caixa, né? E levando-se em consideração, naturalmente, que você creditou tudo, né? Ou você debitou tudo, né? Então, ou que não vai passar aí o constrangimento de alguma coisa não passar pela porta. Mas para você, como o Márcio falou, quer dizer, já existe esse processo do just in time, que ele falou, de se comprar, mas já existe também essa experimentação de você fazer sozinho. Como outra também experiência que eu já ouvi falar, que é no supermercado, quando você coloca o produto dentro do seu carrinho, quer dizer, você já marca que produto é aquele, e uma gôndola, às vezes, já sinaliza eletronicamente para você, porque você é consumidor já daquele produto, e faz uma promoção especial para você, para aquele produto. São coisas que a gente inimagináveis, né? Bem, além disso, né, que você está falando de transformação digital, tem muitas outras coisas que a gente não debateu aqui, que o tempo não permite. Mas data mining, é o que você falou aí, né, é um procedimento de análise de grandes volumes de dados que, por exemplo, a pessoa já sabe quais são as suas necessidades, já sabe o levantamento do seu perfil e tudo antes de você realmente sentir a necessidade daquilo. Ou seja, ele pode anteceder as suas necessidades. Há pouco tempo, uma TV mostrou isso, até para um próprio celular, como é que estão levantando esses dados, né? Ele pegou 2 celulares desligados em modo avião, um com chip e o outro sem o chip. Ele deu uma volta por Nova York, em vários pontos estratégicos, e depois ele ligou esses equipamentos, tirando do modo avião, em casa, ou seja, no trabalho, né, na verdade, para ver que dados são transmitidos, ou seja, até em modo avião. A Google coleta diversos dados seus com uma precisão e levantando perfil, só o fato de você estar com o celular até desligado em modo avião. Não precisa estar conectado. Quando você se conecta, ele transmite os dados. Então, isso, inclusive, está dando até uma nova regulamentação na Europa, que onde você tem que ter um controle maior dos dados que esse pessoal está coletando. Isso é dinheiro para eles, de certa forma, porque você vai num site, olha uma blusa, e você vai lá no Facebook e aquela blusa aparece lá, né? Ou seja, eles estão promovendo... Identifica cada vez mais o teu perfil e se aproxima mais Exatamente. de você e te induz naturalmente o impulso e tudo mais. O impulso da Existe compra, né? até uma estatística que com 200 likes no Facebook, o Facebook conhece o seu perfil melhor do que você mesmo, ou seja, de coisas que você nem sabe que você tem. Márcio, você já trabalha na universidade com algo que poderia ser, se falar que seria algo inédito, novo, mas é uma ferramenta que você se utiliza do aparelho do celular com um aluno como uma ferramenta, quer dizer, favorável ao lado e não algo que distancie o professor. Inclusive, você consegue fazer, aí traçar um perfil até do desempenho dele. Como é que é isso? Conta pra gente. Exatamente a discussão do professor Dalmo nesse momento. O que é mais difícil dentro de uma atividade econômica ao longo do tempo? Lá do tempo analógico, saber a demanda. Saber a demanda sempre foi a maior dificuldade de qualquer atividade que se coloca. Hoje, nós conseguimos saber a demanda pelo simples fato do uso, da compra, da escolha de um produto. E eu, pensando nisso, me sirvo de uma ferramenta bastante comum, um mensageiro, né? Um software de mensagem,
onde os alunos se comunicam comigo em tempo integral em relação àquilo que é colocado em sala de aula ou como trabalhos que eu envio também pelo mensageiro, como arquivos, textos, e eles tiram as dúvidas sempre e sinalizam com a particularidade de cada um desses alunos. Então, fica mais fácil, quando eu estou na sala de aula, saber a evolução dos alunos, a quem eu estou me dirigindo, quanto tempo ele consegue se dedicar a uma atividade. Espero que nenhum deles esteja vendo o programa. Se estiver, é exatamente isso. Eu preciso saber aquela especificidade de cada aluno. E esse instrumento, o celular, me permite fazer isso, porque eu não posso parar a aula sempre e perguntar para cada aluno como ele é e como ele está na matéria. E nem sempre ele vai dizer, mas quando ele digita, ele pergunta, professor, eu não entendi direito isso, o senhor pode me explicar? Professor, o que o texto está dizendo? Então, esse tipo de ferramenta me acrescenta, como nós tínhamos discutido. É uma facilitação da minha profissão. E eu não acredito que eu vá deixar de ser professor e ser substituído por esta máquina. Dá uma coisa, e naturalmente está ligada diretamente à sua atividade, e você, no dia a dia, você conhece, obviamente, bastante, a gente fala no Vale do Silício, né? Onde lá tem uma concentração de empresas na Califórnia, onde se trabalha, ali se vive, se respira, né? Tecnologia e tal. E existe, as pessoas falam, existe o seguinte, uma mudança muito grande de gestores naquelas empresas, porque na busca cada vez mais, né, de se desafiar para que isso possa. Então, só para a gente dizer, para que a gente poder falar o seguinte, nunca o homem vai deixar de ter o espaço, porque é lá, exatamente, e são nesses lugares, que são criadas essas inteligências artificiais ou que vêm do digital através do homem. Então, o que se precisa, na verdade, é saber que se está frio, usa-se uma roupa de frio. Se está quente, usa-se uma roupa... Então, se você embolar isso aí, mas como é que é isso? Essa coisa do Vale do Silício, dessa inteligência, o que se faz e como é que se pensa, se transpira isso o tempo todo? O Vale do Silício não surgiu do nada, né? Ele foi num crescente. Acho que a primeira coisa que tem lá nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente não tem aqui, a característica é a garagem, né? Lá nos Estados Unidos, o sujeito pega a garagem, ele constrói imóveis, ele faz coloca tudo, as ferramentas na garagem. Bota as ferramentas, ele faz tudo. Já é uma coisa do americano. E o Vale do Silício surgiu meio que um pouco que em garagem lá e a coisa foi crescendo. Aqui a gente chamaria de fundo de quintal, né? Mas não tem a mesma característica que nem eles têm. Eles já aprendem isso, inclusive até no colégio, essa coisa de mexer com marcenaria, mexer com construir coisas, né? Aquele faça você mesmo, né? Até o shopping e tudo mais é assim, você vai lá, compra a máquina, bota no carrinho, vai, leva e constrói o que você quer. Não é o mesmo perfil daqui. Para construir um conglomerado, uma ideia dessa, isso vem desenrolar. Por exemplo, tem algumas coisas até no Brasil que ocorre isso, acho que, se não me engano, em Sergipe, se não me engano, que é a parte foi construída uma área para desenvolvimento tecnológico lá, mas não nos preceitos do MIT, mas na parte de programação e principalmente jogos. Ou seja, desenvolvimento de jogos foi um perfil daquela região Nordeste. Seria uma facilitação pela concentração da mesma atividade. Mas aí é toda uma conjuntura. Envolve universidades, envolve as pessoas, envolve uma série de coisas que vão fomentar aquilo. Por exemplo, aqui em Friburgo, a moda íntima não surgiu do nada. Ela surgiu das empresas que conforme foram demitindo, as costureiras foram abrindo fundo de quintal e esse fundo de quintal foi crescendo e é hoje um polo, né? Então, a mesma coisa surge quando a gente começa a falar essa parte de computação. Para ter uma Vale do Silício, a gente
também não consegue criar isso do nada. Isso tem que ter algum start, alguma coisa que você vai fomentando e aquilo vai criando o que seria aquilo ali. Se não me engano, acho que o presidente do BNDES, eu vi uma reportagem dele falando, ele está querendo trazer alguma coisa aqui para o Brasil nesse sentido, né? De fomentar, e ele quis trazer até o UERJ, não sei nem como é que está andando isso. É de você juntar as necessidades das empresas, com a inteligência, a expertise das universidades, e junto isso um órgão de fomento que vai incentivar a transformação dessa ciência em tecnologias que possam ser utilizadas pelas empresas em inovação. Startups ou até produtos. Né? Márcio, estamos chegando ao final do programa, a Gísia está sinalizando aqui que nós temos mais 1 minuto e meio para terminar o programa, e guardadas aí as relações e proporções, o que o Dalmo falou, o propósito desse programa é exatamente isso, a gente trazer a inteligência que está em sala de aula para aqueles que nos contratam e que identificam a necessidade, tem uma demanda por um serviço que, na verdade, vai promover intelectualmente o seu processo de transformação, seja social, seja profissional, com esse programa a gente faz com que vocês que estão em sala de aula, que têm a inteligência, que são contratados para isso, né? Nós estamos trazendo aqui e estamos transferindo para o telespectador, quer dizer, a expertise, parte do conteúdo, de forma obviamente superficial, mas que já, ao terminar, esse telespectador de hoje, tanto da TV quanto da rádio, ele já vai ter tido aí algo mais se sentido transformado em parte do conteúdo, em dados, informações. Queria a sua mensagem final para essa coisa da transformação digital e para essa coisa também da cultura digital. 30 segundos aí para a gente poder encerrar, mas tem a palavra final de vocês. Não temam a transformação digital. Absorvam essa ideia e se eduquem, participem desse processo inclusivo. Se vocês são os pais, vejam seus filhos, como eles fazem. Se vocês são os filhos, procurem o mais rápido possível estar nesse movimento de transformação. Vale a pena, é bonito e melhora a vida do ser humano. Dalmo, você agora para suas considerações finais aí. A parte que eu tenho que corroborar com o que o Márcio falou, ou seja, a gente tem um processo, é uma onda, o que a gente tem que fazer agora é surfar. Né? Ou seja, a gente tem que aproveitar esse embalo e usar essa energia em nosso proveito, em nosso favor. Ou seja, tudo vai partir exatamente da educação, do estudo das pessoas para que eles se ambientem nas novas tecnologias e que possam tirar proveito disso, inclusive com emprego ou empreender alguma coisa. E é dessa forma que a gente se propôs hoje a trazer esse termo de transformação digital, para que você pudesse entender um pouco mais como ela já está inserida dentro da sociedade, no seu dia a dia, mesmo sem você perceber. E aqueles que ainda não acordaram para isso, que há tempo ainda para que possa, de alguma forma, buscar aí se apropriar de conhecimento, para que possa, quando essa onda que está aí sinalizando que vai chegar de poder aí as empresas contratarem, do crescimento, da retomada do desenvolvimento, uma coisa nesse sentido, você está apto para aquilo. Que não pode, e uma coisa que é bem claro de deixar claro para vocês, é que não existe essa coisa do digital, ele ser para o novo, né? Ser para o jovem, né? E que o velho, não. A gente diz o seguinte, você tem, eu falei na formatura recente, que às vezes tem o idoso, né? Todos nós somos idosos aqui, né? De idade, um idoso de 80 anos, ele às vezes ele é muito mais jovem do que um garoto que é um velho de 18 anos, né? Então, a gente tem que buscar ver isso, a disponibilidade. Então, tem muita gente que, um carro que você compra, quanto tem de tecnologia, quanto tem de digital no carro
o que você compra, numa direção, numa marcha, em alguma coisa, são tecnologias, são um painel totalmente digital, também tem isso. E você escolhe, você às vezes com 50, 60, 70, 80 anos, você quer um carro daquele que tenha, que marque temperatura, que veja quanto é que está, qual é o consumo, coisa nesse sentido. Então, isso está na vida da gente já. Como bem disseram aqui, não é para temer, é para que a gente possa estar acompanhando. A gente não pode ficar lá atrás. E é isso que a gente trouxe. A Universidade Cândido Mendes sai lá dos seus muros, sai da sala de aula e traz aqui os professores, os profissionais, para que possam, de alguma forma, ilustrar e fazer com que vocês se apropriem da informação, de dados. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.